Pessoal, vamos continuar aqui, né? Estávamos no objeto da ação monitória. Agora nós passamos a falar sobre competência. Qual que é o foro competente, né, para o ajuizamento da ação monitória? Gente, anotem aí, é o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme o artigo 53, inciso 3, a linha D do CPC, certo? Foro do local de onde a obrigação deve ser satisfeita. Professor, se tiver foro de eleição lá no título, que perdeu a força executiva, sim, prevalece o foro de eleição, né, em detrimento a qualquer outro. Como por se tratar de foro competência relativa, aplica-se aquela situação, né, da prorrogação da competência caso a ação seja ajuizada num local diverso e a incompetência não seja arguida no primeiro momento, né, oportuno pelo executado, que seria nos embargos monitórios, tá bom? Então, sobre competência é isso. Procedimento. Como qualquer outro procedimento, né, a ação monitória deve ser ajuizada por meio de uma petição inicial com os requisitos do artigo 319 e 700, parágrafo 2º do CPC. Artigos 319 e artigo 700, parágrafo 2º do CPC. Protocolizada a petição inicial, cognição sumária, análise dos pressupostos processuais dessa petição, emenda, se for o caso, né? Tá tudo ok, o juiz vai determinar a expedição do mandado monitório, a especialidade do procedimento. O juiz vai determinar a expedição do mandado monitório, tá? Para o quê? Gente, não vai discutir sobre aquela obrigação, não. A obrigação tá lá no título. Vai mandar o cara cumprir a obrigação, fazer a coisa, entregar a coisa, pagar a quantia em dinheiro, certo? Então ele vai determinar nesse mandado monitório o que? O cumprimento da obrigação. Então o devedor vai ter um prazo aí de citação para poder cumprir a obrigação em 15 dias, né? E pagar somente 5% a título de honorários do valor da causa. O que significa isso? Se o devedor, se o executado cumpre, né, a obrigação nesse prazo, ele tem a benesse de pagar só 5% a título de honorários. Fora isso, se ele não quiser pagar, aí, né, surgem-se as possíveis respostas, né, do executado, que são 5. Anotem aí. A primeira delas a gente já falou, é cumprir o mandado, tá? Cumprir o mandado. A segunda dela, é cumprir o mandado e apresentar os embargos, tá? Cumprir o mandado e apresentar os embargos. A situação acontece muito quando o que se está no papel ali equivale a mais, né, do que o que está sendo, o que se realmente deve. Exemplo, às vezes o executado já cumpriu parte da obrigação, então ele vai cumprir o que ele acha que ele deve cumprir e opor embargos do remanescente, tá? Então quando fala cumprir o mandado e apresentar embargos, vale para essa situação. Apenas opor embargos no prazo de 15 dias é quando o cara não quer cumprir a obrigação, ele discorda totalmente, né, do cumprimento dessa obrigação. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele não vai, né, cumprir de forma alguma. Ele vai apenas o quê? Opor os embargos, tá? Quarta hipótese, ele pode pleitear o parcelamento do débito. Parcelamento esse lá no artigo 916. Artigo 916. Então, o devedor ele pode pleitear o parcelamento do débito, que esse 30% mais o restante em 6 vezes, que a gente falou lá em sede, né, em sede de ação de execução. E quinta hipótese, ele pode permanecer inerte. Se o executado, né, o devedor, se permanecer inerte, esse mandado monitório ele converte-se automaticamente em um mandado executivo. Ele torna-se executivo e aí o exequente vai poder o quê? O credor, né, tanto faz, vai poder buscar a via
né, correta de execução, a depender da obrigação. Se for soma em dinheiro, quantia certa. Se for obrigação de fazer, execução de obrigação de fazer. Se for entregar coisa, idem. Beleza? Então, se o executado permanecer inerte, o que acontece? Ocorre a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Beleza? Professor, parênteses, sobre embargo. Você falou que o executado pode embargar. O que são esses embargos? É os embargos de execução? É os embargos de terceiro? Não. É os embargos de declaração? Não. São os embargos monitórios. Assim como todos os embargos, né? Os embargos são opostos, né? Nesse caso aqui, eles têm natureza jurídica de defesa. É como se fosse uma contestação dentro da ação monitória, né? Eles são processados nos mesmos autos e não em autos apartados. Isso é um detalhe muito importante. Os embargos monitórios, eles são processados nos mesmos autos da ação monitória e não em autos apartados. Beleza? Tranquilo. Professor, já vi uma observação. Se forem parciais, são em autos apartados? Gente, anota essa exceção aí que já ia passando batido, tá? Se apenas parte da obrigação está sendo embargada, os embargos monitórios serão processados em autos apartados. Ou seja, se apenas parte da obrigação estiver sendo contestada, os embargos monitórios serão processados em autos apartados. Beleza? Quais são os objetos desses embargos monitórios? Anotem aí. Qualquer matéria possível de alegação de defesa no procedimento comum. Qualquer matéria possível de alegação de defesa no procedimento comum. Senhor, qualquer matéria que eu possa alegar lá na contestação? Sim, qualquer matéria que seja possível alegação em contestação poderá ser alegada em sede de embargos monitórios. Professor, tem efeito suspensivo? E aí? Olha só, a oposição dos embargos monitórios suspende a decisão que determinou a expedição do mandado monitório. Ou seja, a oposição dos embargos monitórios ocasiona o quê? A suspensão da decisão que determinou a expedição do mandado monitório. Beleza? Ao serem julgados os embargos, né, nós teremos uma sentença dentro da ação monitória e não só dos embargos, a não ser que eles sejam apartados, né, de procedência ou improcedência contra a qual caberá o quê? Recurso de apelação. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Tô olhando aqui porque tem mais três aspectos aqui para serem falados, né? Dentro da ação monitória ainda. E aí, ao que tudo indica, nós, é até triste, né? Mas nós não nos reencontraremos nesse semestre. E essas aulas vão serem todas online, né? Quiçá só nesse semestre, talvez a gente nem retorna em agosto. Hoje é dia 6 de maio, tô gravando essa aula aqui, aula 13, né, a aula prevista aí para meados de maio, pro final de maio, e a notícia que eu tive é essa, a gente não deve voltar, tá ruim, né, muito tempo, quase 6 anos de sala de aula, primeira vez gravando assim, é ruim. Mas vamos lá, vida que segue. Para finalizar aqui a ação monitória, gente, pra gente fechar. Professor, mas essas aulas estão muito curtas, gente, olha só.
Na verdade é porque só eu falo aqui. Na verdade é porque os procedimentos já havia falado em sala no mês que a gente teve presencial. Era uma matéria tranquila, bem light, bem fácil de ser estudado, né? E tem um material escrito para acompanhar e o restante é fazer questão e fazer prova. Não tem para onde, né, inventar aqui não. Não adianta eu ficar aqui gastando vocês 3 horas em vídeo, porque não, além de ser cansativo, não ser a mesma coisa que dentro da sala, né? Não, o que a gente procura passar aqui é essência, assim como lá nos encontros, né, semanais para resolução das questões, que a gente acaba falando, né, acaba dando mais um pouco da aula. Então vamos lá, anotem aí os 3 últimos aspectos, né, a respeito da ação monitória. Primeiro ponto: é possível o ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública. Como assim, professor? Ação monitória contra a Fazenda Pública? Gente, para vocês entenderem a ação monitória, vocês têm que lembrar tanto do cumprimento de sentença, das obrigações, né, dispostas no título executivo judicial, quanto nas ações de execução. E lá dentro, tanto da ação de execução em sentido amplo, quanto dos cumprimentos de sentença, nós estudamos cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, né, e a ação de execução contra a Fazenda Pública. Né? Se tratando de títulos executivos que podem perder a força executiva, obviamente, né, se de um lado passivo estiver a Fazenda Pública, né, poderemos, né, estar ajuizando uma ação monitória contra a Fazenda Pública. Isso está lá no artigo 700, parágrafo 6º. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto: admite-se a reconvenção em sede de ação monitória. Tá onde isso, professor? Está no artigo 702, parágrafo 6º. Pare a aula e leia esse artigo. Artigo 702, parágrafo 6º. No entanto, como é que é a reconvenção, professor? Eu não lembro. Olha só, gente, reconvenção, ela deve ser alegada, né, hoje, dentro da contestação. Exemplo, utilizando o exemplo da ação monitória. Quem ajuiza a ação monitória é o credor contra o devedor. A partir do momento que o devedor ele entra com a reconvenção lá dentro dos embargos, o que vai acontecer? Ele vai falar: ó, não sou eu que devo, não. É ele que me deve e eu sou credor dele. Então, ele falar essa observação é justamente falar que o executado, né, o devedor, ele pode utilizar-se, valer-se da reconvenção em sede da ação monitória. No entanto, não poderá vir o credor e reconvar, não, mas aí ficar aquele negócio de vai e vem, não, entendeu? É admissível somente a reconvenção. A reconvenção da reconvenção não é permitida em sede de ação monitória. Terceiro e último procedimento para a gente encerrar, né, litigância de má-fé. Caso sejam opostos embargos monitórios, né, sem fundamento, ou seja, opostos de má-fé, poderá ser cobrada multa de até 10% do valor da causa a título de litigância de má-fé. Por que isso, gente? Só para recapitular e relembrar vocês antes de eu fechar a aula. A ação monitória não é uma ação qualquer que está buscando reconhecimento de um direito, não. Como na ação ordinária, na ação que tramita pelo procedimento comum. A ação monitória, gente, é só para trazer uma força executiva. Uma força executiva para um título executivo que perdeu essa força ou que nunca teve. Certo? Então, assim, seria chover no molhado, né, nadar na correnteza se discutisse toda a matéria novamente em sede de ação monitória, porque não é desnecessário. Nós temos um título que só perdeu um dos seus atributos, né? Então a ação monitória é somente para essa finalidade. É por isso que os embargos têm que versar sobre alguma matéria. Ó, eu já paguei. Ó, não, eu paguei parte. E essa parte é a parte que eu realmente devo. Não devo a outra, não. Certo? Então, né, os embargos monitórios, se forem ajuizados, né, me desculpem, se forem opostos
de má-fé poderão gerar multa de até 10% do valor da causa. Beleza? Fechamos a ação monitória, aula 13. Leiam o material, resolvam as questões, tá? E fiquem com Deus. A gente volta com a aula 14. A aula 14 é essa que vai tratar... Ela tá como última aula do plano de ensino, mas na verdade é a penúltima, tá? São 3 procedimentozinhos muito pouco usados. Na verdade, a aula de hoje encerra a matéria propriamente dita, né? Do processo civil 4. As que vêm agora são matérias extras, né? Que não tiradas a sua importância, né? Mas vocês vão usar em menos, né? Que são, por exemplo, os 3 próximos procedimentos: homologação do penhor legal, regulação de avaria grossa, restauração de autos, só efeitos didáticos mesmo, tá? Dificilmente vocês lidarão com isso aí na prática. E aí a gente vai fechar, né? Tem mais essa aula desses 3 procedimentos, tá lá entre os artigos 703 e 718, os 3 procedimentos. Vão ser 3 módulos rapidão. E a última aula bacana, né? Procedimentos especiais de jurisdição voluntária, né? Testamento, inventário, divórcio extrajudicial. São todos aqueles procedimentos que não necessitam, né? Não tem litígio, né? Não tem nada contencioso, apenas a convalidação do Estado, né? Numa situação, num negócio jurídico entre as partes. Beleza? Fiquem com Deus, beijo e muito obrigado, tá? Tchau!